Nesta aula vamos aprender a definir o briefing criativo. Sem um briefing bem definido, é impossível chegar a uma ideia criativa. É como dizia Einstein, se eu tivesse só 1 hora para salvar o mundo, passava 55 minutos a definir o problema e só 5 a resolvê-lo. O que vamos fazer é pegar no briefing criativo que eu uso nas agências e aplicar a nós mesmos. Ou seja, vamos definir muito bem o desafio e aplicá-lo na nossa marca pessoal. E como tudo funciona melhor com um exemplo, nesta aula quero usar o exemplo de um amigo meu, o Miguel Durão, também ele copywriter. Decidiu ir viver lá para fora e teve de ser muito criativo na maneira como se vendeu às pessoas com quem ele queria trabalhar. Ele sabia que não bastava enviar um e-mail e rezar por uma resposta. E desse problema surgiu a ideia que vamos ver agora. Top of the slide, down the sad clown. Oh, 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 my clown, let me love you. What's that? Back to the back of the rebound, clowning around. Oh, 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 oh. Hey boy, won't you take me out tonight? I'm not afraid of all the reasons why we shouldn't try. Hey boy, won't you make me out tonight? I get excited when I think of. Agora vamos falar sobre o briefing. Vamos usar o exemplo do Miguel e fazer o trabalho ao contrário. Ou seja, vamos desconstruir o briefing. A partir da solução, vamos chegar ao briefing inicial. Antes de mais, vamos ver quais são os elementos que compõem normalmente um briefing criativo. Ou seja, quais são as perguntas a que temos que responder para delinear muito bem o problema. Primeiro, vamos definir o contexto. Qual é o contexto deste desafio? Aqui temos de pensar um bocadinho sobre a conjuntura, sobre fazer uma pequena introdução sobre o momento em que estamos a viver e o que é que estamos a viver nesta altura deste briefing. Ou seja, o porquê disto tudo. Temos uma oportunidade a explorar, temos um desafio a ultrapassar. No caso do Miguel, estávamos no ano de 2012. Temos um mercado publicitário muito competitivo com poucas oportunidades. Só quem tem leões em Cannes é contratado. Segundo ponto, objetivos. Qual é o nosso objetivo? E o que é que queremos que aconteça? No caso do Miguel, o objetivo dele era conseguir entrevistas nas suas agências preferidas em Londres. O terceiro ponto é definir com quem estamos a falar. Aqui temos de pensar no destinatário da nossa mensagem. Quem é, como é que é o seu dia, do que é que ele gosta. No caso do Miguel, estamos a falar com algumas das pessoas mais ocupadas do mundo. São os diretores criativos destas agências que recebem milhares de e-mails por dia, alguns deles com pedidos de entrevista. E eles só vão responder a alguma coisa que lhes chame realmente a atenção. A mensagem deve ser simples e clara. É a principal coisa que as pessoas devem de reter ao terem sido expostas à nossa mensagem. Qual é a principal característica do nosso produto? Neste caso, nossa. Qual é a principal coisa que temos para dizer? Tem de ser uma coisa só, não pode ser várias. No caso do Miguel, o que queremos passar é que ele é um excelente criativo e merece uma entrevista. O quinto ponto é o suporte, ou seja, porque é que alguém há de acreditar naquilo que eu estou a dizer. Que elementos racionais ou emocionais suportam a minha promessa, ou seja, que características devemos abordar. Há alguma especificidade que podemos abordar. Neste caso, o Miguel pode não ser um criativo muito premiado, mas ele é muito bom no que faz, a escrever e a ter ideias. O sexto ponto são as barreiras que temos de ultrapassar, ou seja, que entraves temos de ultrapassar para que a nossa mensagem chegue melhor aos nossos destinatários. No caso do Miguel, pode ser o fato de ele ser um criativo pouco premiado ou ser um criativo, um copywriter português a querer ir trabalhar num país estrangeiro, por exemplo. O sétimo ponto é o tom. Podemos definir logo no briefing qual é o tom que achamos que vai funcionar melhor com o nosso target. Neste caso, o Miguel achou que um tom cómico funcionaria bem com o target e é um tom com o qual ele está muito à vontade e que reflete muito bem a maneira dele estar na vida. O oitavo elemento do briefing é o posicionamento.
tendo recolhido toda a informação, nesta fase já devemos ter uma ideia de como nos queremos posicionar perante o problema. Aqui temos de pensar nos nossos pontos fortes e pensar em qual é o melhor ângulo a usar para acertar na resposta ao briefing. No caso do Miguel, ele sabia que o ponto forte dele eram as palavras e que ele tinha de provar que era muito bom com elas para conseguir uma entrevista num país estrangeiro, sendo ele português. O posicionamento do Miguel é muito claro. Eu sou bom com as palavras. E por último, temos um insight. Que insight podemos arranjar para nos ajudar na criatividade? O Miguel tinha uma namorada linda, inteligente, empreendedora, com um sentido de humor incrível. E ele não era bem o homem mais bonito do mundo. Então ele pensou, bem, aparentemente ela é muito melhor do que eu. Então se eu a consegui conquistar é porque deve ser mesmo bom com as palavras. E é exatamente isto que ele quer provar. Este era o briefing do Miguel. Depois de bem definido, ele foi partir pedra, ou seja, foi-se sentar e ter ideias. E foi assim que ele chegou a esta execução, a este filme, que teve exatamente o efeito que ele queria. Conseguiu várias respostas e conseguiu entrevistas nos sítios onde ele queria trabalhar. Mas já vamos entrar no processo criativo na próxima aula. Para já, o importante era perceberes muito bem quais são os pontos do briefing para definires muito bem o teu problema. Vamos responder a todas estas perguntas com muita clareza e o mais honestamente possível para a nossa marca pessoal.